Fiquei muito feliz de ouvir seu áudio hoje, das suas dúvidas, das suas dificuldades com relação à pessoa autista, né? Principalmente a criança, né? E a gente vai tentar resolver todas essas situações. Fala um pouquinho para mim de você. Quem é você, né? Antes de eu falar de mim, eu quero conhecer você. Eu sei que você tem um sobrinho que, porventura, possa ser autista, né? Não tem um laudo feito, foi isso que eu entendi, né? E você também tem 2 crianças autistas que são seus alunos. Isso. Então, eu sou a Jaqueline, eu sou professora agora, primeiro ano, né, que eu sou professora regente, terminei a faculdade ano passado, então eu trabalho numa escola particular, né? E, assim, nessa escola particular, quando eu entrei, já haviam 2 autistas, né? Já tinha trabalhado com uma menina também, né, autista, só que na época de estágio, então, assim, me pegou totalmente desprevenida, né? Mas daí, com o auxílio de outras professoras e tal, daí a gente foi dando a volta por cima, né? Mas ela daí já estava no 3º ano do ensino fundamental, então ela já era um pouquinho mais adiantada, né? E esses que eu tenho agora, eles, assim, a menina, eu sei que ela é do grau leve, né? Então, ela já fala, ela já, digamos, ela se comunica, né? Quantos anos, Jaqueline? 2 anos. 2 aninhos? Sim, 2 anos. E o menino tem 3, só que ele não se comunica de forma alguma. Ele, agora, na sexta-feira retrasada, ele começou a recém com o visual, né? Olhar para mim, né? Essas coisas ele começou agora. E, assim, falar, ele não fala nada. Ele, assim, colo ele quer, porque uma característica do autista é não deixar se encostar, né? Que eu escutei vocês falando. Então, eles querem colo. Eles preferem ficar no colo do que no chão, né? E, assim, é uma coisa também que a gente está trabalhando. Falei com uma vizinha minha, que ela é diretora de uma outra escola, onde eu já trabalhei, e ela, na época que eu trabalhava nessa escola, ela também tinha um autista, né? Então, ela foi me passando coisas que eu poderia estar fazendo, né? Esse meu menino autista, ele só caminha em roda, em voltas, né? Em círculos. E eu não sabia o que fazer. Daí, então, ela falou para seguir ele e quando chegar na frente, pegar a mão no peito e falar, ó, para, né? Ou senta, alguma coisa do tipo. Mas tentar evitar o não, né? Ou palavras, ou frases longas, né? Não, você não pode fazer isso porque, né, você tem que sentar. Então, ele só vai entender a palavra do sentar, então, né? Foi, então, mais ou menos o que ela me passou. E daí a gente tá trabalhando dessa forma, né? E eu gostaria de saber o que você me disse, se eu tô trabalhando certo, se eu não tô, porque, assim, eu tô me sentindo um pouco perdida, né? Porque a gente vê assim, que ele quer, né? Ele quer ser ajudado, mas eu não sei mais que forma que eu poderia estar usando com eles. Então, vamos partir do princípio, tá? Toda criança autista é diferente uma da outra. Você pode ter na sua vida profissional mais 500 autistas. Você nunca vai achar um igual ao outro, certo? Uhum. Eles têm uma dificuldade na comunicação. Quando a gente fala na comunicação, não é só o verbal, mas assim, quando eu falo com você, eu olho para você, eu me expresso com as mãos, eu me comunico com o corpo. Mesmo eu não falando, você percebe, eu estou perto de você, prestando atenção no que você está falando. Então, são algumas pistas que nós, pessoas típicas, fazemos. O autista tem essas dificuldades. E tem dificuldade de interagir. Essas interações, Jaqueline, é assim. Você chega num lugar, você tem que fazer ajustes com o meio ambiente, você tem que fazer ajustes com a luminosidade daquele espaço, com diferentes estímulos que existem naquele espaço. Você tem que fazer ajustes com os sons, e assim vai, uma série de ajustes que nós temos que fazer. Então, você tem 2 crianças autistas, uma menina e um menino. Então, primeira coisa, você tem que organizar o espaço da sala de aula. Olha para o espaço da sua sala de aula e veja, peraí, tem muito estímulo? Diminua esses estímulos. Os seus alunos autistas, você já está ficando com eles, né?
tá? Já está presencial. Então, os seus alunos autistas têm que estar próximo a você, ok? Então, você recebe ele, sempre seja você a receber, ok? Eles precisam de ter segurança em alguém. E você vai dizer para eles, agora vocês vão ficar perto de mim, vão olhar para mim, porque assim, eles precisam de uma referência. Então, isso é o segundo passo. Organização, referência sua, e depois tudo que você for falar, você vai falar com poucas palavras. Olhe, faça, pare, ok? Porque se você falar 2 palavras, venha e me abrace, são 2 ações. Então, toda vez que você tiver de falar com o seu aluno, você fale uma coisa de cada vez, ok? Lembrando que ele só tem 2 e 3 anos. E a compreensão do não para eles é muito difícil. Se você dizer não faça, tá? São 2 palavras, o não e o fazer. Então, você muda. Quando você quer, por exemplo, estão correndo demais, estão gritando demais, querem sair da sala, você muda o foco. Você está me entendendo? Você muda o foco. Em vez de você falar, não faça isso, não corre, não é hora disso, é recreio e assim por diante, você simplesmente diz, vamos fazer isso? Por isso que você tem que saber, terceira pista, você tem que saber qual é o interesse dessas crianças. Ok? Qual é o interesse? Porque daí, baseado no interesse delas, você pode dizer, peça para a mãe, mãe, traga alguma coisa que ele goste bastante de casa. Ele vai trazer, ou é um peixinho que ele gosta de brinquedo, ou é um carrinho que ele gosta de brinquedo, porque daí, quando ele acontece alguma coisa que você não quer que ele faça, em vez de você dizer não, você, olha aqui o seu carrinho, está guardado no armário, mas vamos pegar ele um pouquinho. Então, são alguns princípios que a gente trabalha com a criança autista, principalmente nessa idade, tanto para a menina quanto para o menino, que vai auxiliar ele na sua prática. E quando for dar alguma coisa para ele, lembrando que criança de 2 anos e 3 anos só aprendem coisas que eles manuseiam, pegam, ok? Uhum. Principalmente os seus alunos autistas. O que você tem dado para eles de atividade no dia a dia? Como é que você tem sido o dia seu? Então, aí eu vou falar mais umas coisas, mas primeiro quero saber como é que tem sido o seu dia. Sim. Então, assim, lá na escola a gente tem uma rotina, né? Como é uma escola, então, por princípios, né? Então, tem que cuidar bastante também com o que a gente acaba fornecendo para essas crianças, né? Mas, assim, o que eu mais tentei dar é pecinha de montar, né? E eu já percebi que ele, assim, ele se interte mais, o menino, né? Se interte mais com as pecinhas de montar do que, digamos, um outro brinquedo, né? Tem lá aquelas ferramentas, né, que os pais compram e trazem lá para a escola, esses eles já não se interessam mais, né? Mas as pecinhas de montar, sim, ele ama montar pecinha, então ele fica o tempo inteiro lá daí, né? Então tá, então vamos fazer o seguinte, agora você vai seguir, desde para apresentar, vai apresentar para eles, eu gravei uma aula de interação sensorial, tá? Uhum. Para os pais, mas vai te servir, vai ser muito bom para você, porque assim, você vai fazer uma sacolinha, tudo que tem som, ok? Numa sacolinha, tudo que são alimentos, buscar frutinha, a gente compra nesses bazares, você compra tudo que é frutinha, tá? Então, de sons, objetos que tenham sons, objetos que são frutas, objetos que são legumes, talheres, daí você vai pegar coisas de higiene pessoal, talheres, coisas, e vai separar nos saquinhos. Falar, agora nós vamos brincar disso aqui. Para que serve isso? Você está me entendendo? Sim. E daí você é responsável, Jaqueline, por apresentar o mundo para eles, sabe? Você está anotando? Você vai... A escola que tem bases e que tem princípios, o que é a escola? A escola nada mais é que a educação infantil é responsável por apresentar o mundo para vocês.
para essas crianças. E você vai apresentar. E quando eu falei desses sacos, é para que você busque coisas que são táteis, coisas que são visuais, coisas que têm sons, coisas que têm cheiros, tá? Uhum. Coisas que ele possa experimentar. Traga coisas, a peça para amanhã, hoje é o dia que eu vou mostrar para ele as frutas. Traga picadinho uma fruta que ele gosta, daí você vai mostrar, você está entendendo? Então, sim, você vai estar apresentando este universo para essas crianças. Então, seguindo os princípios de organização do espaço, de falar, uso de menos palavras, tá? De saber qual é o interesse dessa criança, tudo isso são coisas que vão levar você a atender a necessidade da criança autista. Sim. Tá? Entendeu? Tem mais algumas coisas que você gostaria de pontuar? Como é a hora do refeitório deles? Então, isso também é um problema ainda. Nós colocamos ele sentado, os dois, né? Sentado no meio dos outros. E vivem levantando e correndo, né? Então, assim, a gente coloca de volta, tá toda hora ali. Eles saem, a gente coloca de volta, mas até hoje, já fazem 2 meses agora, e até hoje ainda não ficaram sentados o tempo inteiro, né? Então, isso está sendo bem difícil. Só que, assim, o ato de sentar, envolve algumas coisas antes do sentar. Então, assim, dê para todos, né? Dê para todos. Atividades assim, você fala o seguinte, agora nós vamos rolar, todos vão rolar. Todos vão engatinhar. Todos vão pular. Mas agora vamos sentar. Então, todos sentam. Vocês estão me entendendo? E vai aumentando este intervalo de sentar. Porque sentar precisa de atenção. Eu não sento porque eu vou ficar aqui. Eu sento por quê? Porque eu estou aqui em frente de você. Por que você sentou agora? Para conversar comigo. A criança autista, ela não sabe por que ela tem que ficar sentada. Então, você vai mostrar a utilidade do sentar. Mas para que ela possa sentar, você vai dizer para ela assim, ó, primeiro nós vamos fazer todos os movimentos. Tá me entendendo? Uhum. Todos os movimentos. E depois você vai apresentar o sentar. Mas você vai apresentar o sentar com um objeto de interesse dele. Olha, vamos sentar porque você vai brincar com as pecinhas de montar. Você vai sentar porque nós vamos ver um livro de história. Você vai sentar porque nós vamos o quê? Nós vamos comer. Então, quer dizer, sempre tenha um objetivo para o sentar. Não sentar por sentar. Não adianta você falar para ele assim, ó, você senta e presta atenção. Isso são 2 coisas que você não vai ver uma criança de 2, 3 anos ficar. E outra coisa, a criança dessa idade gosta de movimento. Por isso que você tem que apresentar todos e apresentar o sentar. Quer dizer, você vai dar para eles as pistas necessárias de eu rolei, eu pulei, mas eu tenho que sentar. Nem que seja pouco o sentar, sabe? Uhum. Mas tem que ser. Mas vai devagar. Agora você vai ficar com isso daqui sentadinha, com esse brinquedo que você gosta. Quanto tempo vai ficar? Vamos ficar? Enquanto ele estiver sentado, meus parabéns, que maravilha. Por quê? Você está fazendo com que ele tenha sucesso no ato de sentar. Porque se ele senta e daqui a pouco ele levanta, mas você não reforçou aquele comportamento. Você está me entendendo? Sim. Então, começou a ver que são detalhes, que todas as atividades que você vai fazer tem detalhes. Mas essas são algumas coisas necessárias para a criança autista, tá bom? O que mais que você tem? E quanto a isso, a alimentação, como que é a alimentação deles? Porque lá na escola eles estão trazendo lanche de casa, né? Certo. Então, é fruta, é um sanduíche, alguma coisa que a mãe e os pais mandam, né? E eu tenho falado para a mãe todos os dias que ele não está comendo nada do que ela manda. Ele nem experimenta, ele só sente o cheiro, ele só faz uma cara meio ruinzinha assim e não quer comer. Ele não come nada na parte da tarde, né? Enquanto ele está lá na escola.
Então eu não sei também, para mim é diferente também, né? Que é uma coisa. Então tá. Não pode. É assim, você come alguma coisa que você não conhece? Não. Você até come uma coisa que você não conhece, depois que você vê, depois que você pega na mão, tá? Então, lembra que eu falei do saco das frutinhas? Uhum. Tá? Faça um saquinho, arrume uma frigideira de alimentação, dessas que a gente compra também nesses bazares, compre uma frigideira. Compre uma frigideira, coloca as coisas dele, pica algumas coisas, porque ele tem que ver antes, porque aquilo ali vem pronto na vasilhinha. Você está me entendendo? Vem pronto na vasilhinha, daí você pega e mostra para ele na vasilhinha. Não tem interesse nenhum. A criança autista, ela é diferente. Ela precisa apresentar aquele alimento. Você está me entendendo? O que você pode, arruma um prato, talher, essas coisas, e chegou o lanche, antes de lanchar. Espera aí, olha, hoje nós temos o lanche fala o nome dele, ok? Então tem o lanchinho dele. Vamos pegar o lanchinho dele e vamos picar. Apresenta esse lanchinho no prato para ele. Apresenta. Daí você fala, agora vamos pegar o lanchinho de fulano, vamos picar também. Para que ele veja. Porque a criança precisa de manipular aquele alimento, ver, pegar. Senão ele não vai comer. Tá? Porque a mãe faz o lanche para ele e a mãe não prepara esse lanche para ele antes. Você está me entendendo? Sim. E que dúvida que você tem? Ele dorme na escola? Não, só de vez em quando. E assim, às vezes ele traz o travesseiro dele, né? A mãe diz que ele ama esse travesseiro. Aí a gente pede para ela trazer, né? Aí ele deita lá, fica uns 5 minutos, aí ele já levanta e depois ele volta a deitar de novo, né? Então, assim, esse travesseiro ele traz normalmente. Você pode aproveitar, Jaqueline, esse travesseirinho dele para sentar. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar seu travesseirinho que você tanto ama para deitar, vamos pôr ele na cadeira, vamos ficar sentado agora junto com ele, não precisa pôr embaixo para ele vai sentar e vai pegar. Então vamos ver quanto tempo você permanece sentado com o travesseiro, que é alguma coisa que ele gosta. Porque o ato de sentar tem que ser gratificante para ele aprender a sentar. Porque se ele não aprender a sentar, Jaqueline, ele não desperta a atenção. Você está me entendendo? Não desperta a atenção. Que mais? Qual a dúvida mais que você possa ter? Do seu sobrinho. Isso. Acabamos a escola? Sim, sim. Não, mentira, então, tem mais da menina, que eu queria te pedir antes que eu esqueça. Nós temos um espelho na nossa sala. Como é educação infantil, então, né, é preciso. Ela fica o tempo inteiro na frente do espelho, brincando, né? Fazendo gestos e dando risada, conversando com o espelho. Tu sabe me informar se isso é normal? Porque o menino não faz, né? Então, os autistas não são iguais, igual tu falou, né? Então, eu gostaria de saber se isso é o normal dela, assim. Quanto tempo ela permanece no espelho? Porque o espelho é uma ferramenta fundamental de aprendizagem para essa idade, para todas as crianças. Você sabe, noção de esquema da expressão corporal, a noção dela poder se ver e assim por diante, ok? Sim. Mas quanto tempo ela fica? Ela fica sempre muito tempo. Ela fica assim, no tempo que eu tô contando história, digamos, então, uma meia hora ali, ela fica. Porque várias vezes eu já levantei, peguei ela, nós temos uma outra prof, então, para eles, né? Ela já tentou pegar, sentar ela na frente, ela chora, ela fica o tempo inteiro chorando nesse tempo, né? Então, e quando a gente deixa, ela fica assim, o tempo inteiro, enquanto eu tô contando história, essa meia hora, ela fica na frente do espelho. Isso eu já... Realmente, se for necessário, você, antes de começar as aulas, coloque, porque geralmente história a gente conta no início da aula, não é assim? Sim. Então tá, na hora da contação de histórias, você pode, se necessário, tá? Isso é só se necessário, porque não é um procedimento que a gente diz padrão, vou fazer sempre isso, não. Você pode pôr uma cortininha, pode pôr um papel no espelho, só durante a contação de história, tá? Logicamente vai acontecer dela querer tirar assim por diante,
mas você coloque o papel e vamos ver como é que ela vai interagir, como é que ela vai receber colocar o papel. Não é uma atitude padrão de pedagógica, mas às vezes se torna necessário para que ela partilhe da hora do conto. Tá? Mas veja se ela não tem um travesseirinho para assistir a horinha do conto deitada. Veja com a mãe como é que ela se acalma mais. Você tem que descobrir qual é. Por isso, assim, então, coisas que você tem que descobrir dos seus alunos. O que mais acalma, o que menos deixa ele menos, ela, no caso dela, menos alterada. Claro, ela está brincando e interagindo. É uma situação maravilhosa. Mas naquele momento é necessário que ela participe da contação de história. Tá bom? Tá. Então, depois a gente volta, professora, deu certo, não deu. Só que tudo que nós fazemos com a criança autista, lembra-se aquilo que eu falo, não é um passe de mágica. Nada existe com mágica, sabe, Jaqueline? Sim. Tudo é fundamental, é um trabalho de todos os dias. Daí sim que você vai vendo o resultado, tá bom? Tá. Então, dessa minha sobrinha, então, né, assim, desde pequena, nós não tínhamos muito contato, ainda não temos, né, mas quando a gente se visitava, ela não gostava que a gente pegava ela no colo, abraço, beijo, essas coisas, nada, né, então ela sempre, assim, quando todos os parentes estavam juntos, ela se excluía, chamavam ela para brincar, ela ficava no máximo 1 minuto ali, ela já não queria mais, né, que nem na Páscoa, nós estávamos na casa deles e eu consegui às 4h que ela me desse boa tarde, né? Mas assim, foi aquela batidinha na mão só, nada mais, né? Eu queria um abraço e tal, mas ela não, de jeito nenhum, né? Não aceitou. Então eu queria ver com você o que você acha, porque eu acredito que os pais não tenham ido, né, para frente de repente para ver alguma coisa, se tem ou não, né? Ou se foram, também não comentaram, porque eu não estou sabendo. E Quantos anos ela tem? Ela tem 6, vai fazer 7. Tá. Você fez a faculdade, você conheceu o desenvolvimento de uma criança, tá? Então, até os 2, nós sabemos que até os 6 anos, a criança, ela apresenta, fala, então vamos lá, vai apresentar a marcha, até os 6 anos, vamos lá, em todo o desenvolvimento de 0 a 6 anos, vai apresentar a marcha, vai apresentar, o que mais que ela vai apresentar? A fala, vai apresentar, ter interação com as pessoas, tá? Mesmo que ela não seja verbal, vai apresentar uma comunicação, ela vai chegar e falar o que ela quer, ela vai ter pistas para comer, por exemplo, tem horário para comer, ela vai sentar e vai comer, são algumas coisas assim que acontecem. Ela vai tomar banho, ela sabe que no final da tarde ela pode não tomar banho, mas se a mãe chama, ela vai tomar banho. Então, são coisas que a gente, olhando no universo da criança, ela faz. E pelo que você está me falando, ela tem tantas características de uma criança que, olhando o desenvolvimento dela, ela não tem. Então, quando uma criança que apresenta no seu desenvolvimento, qualquer criança que apresenta no seu desenvolvimento diferente das outras crianças, é algo para a gente questionar. Não é uma coisa normal. Antigamente, muito antigamente, quando uma criança tinha um desenvolvimento normal, as famílias falavam assim: o pai dele era assim, o avô dele era assim. Quando crescer, passa. Hoje nós não temos essa conduta. Não é quando crescer vai passar. É uma criança que se apresenta diferente. Ela está se apresentando, sua sobrinha, diferente. E é o momento de buscar informação sobre ela. E quem é que pode dizer sobre isso? Ela mora na mesma cidade, Jaqueline? Sim. Então, deve ter médicos neurologistas na cidade. Então, buscar informação de um médico neurologista e descrever este comportamento.
Porque, às vezes, a família, eu falo isso porque eu também sou família, quando a família vai atrás de um neurologista, ela fala, ela não fala isso perto das pessoas, ela não faz isso, mas ela faz em casa, como quem diz, perto das pessoas não faz, mas lá sozinho faz. E, às vezes, os pais omitem, não que eles mintam, omitam determinadas informações. Então, nós, como família, nós devemos ficar atentas a alguns sinais. Ela já tem sinais de uma criança que tenha um transtorno de neurodesenvolvimento. Não podemos afirmar que ela seja autista, mas ela está se desenvolvendo diferente de outra criança. Pelo que você está me relatando. Sim. Então, toda criança que apresenta uma diferença no seu desenvolvimento, uma forma de agir, de ser diferente, é uma criança que precisa ser investigada. E você, como profissional, tem que ficar atenta, porque assim, você já está vendo na sua sobrinha. Né? E muitas vezes você vê, mas às vezes a gente vê que a família não consegue enxergar da mesma forma que você está enxergando. Então, a família precisa estar ciente no seu desenvolvimento, a fala não apareceu ainda, como você disse, as interações sociais, as pistas sociais que ela tem que ter não apareceram ainda, cumprimentar as pessoas, tá? E mais outras pistas que você deve saber que ela não tem. Então, é uma criança que neste momento apresenta com desenvolvimento diferente, tá bom? Então, sim. é para ir atrás de recursos, sim. Tá. Mas daí, assim, antes dela ir para a escola, ela não foi, digamos, CMEI nem nada, né? Ela ficou com 4 anos, aí ela começou já de ir no pré. Assim, depois de meio ano, aí ela recém começou de se comunicar. Claro, não com uma criança normal, né? Daquele jeito que eu falei, oi, tchau, né? E só isso, nem dá mão, nem abraço, nem beijo, nada. Aí ela começou a se comunicar, assim, né? A partir do momento que ela foi para a escola. É normal isso também? É normal, sim. Porque, assim, ela teve incentivo na comunicação. Tá? Então, na escola, ela tem modelos. Apesar que a criança autista, se for autista, ela não imita. Mas ela vai tendo, assim, o que ela vai tendo? Ela vai tendo referências dos amigos, ela vai ouvindo o que o professor fala, porque o ambiente escolar é um ambiente de aprendizagem, Jaqueline. Pensa bem, a professora está junto na hora do conto, a professora está junto na hora quando essa criança classifica, quando essa criança associa, o professor está junto nas brincadeiras, o professor está junto na hora da alimentação, o professor está junto na hora da entrada, na hora da saída. Então, é tudo muito didático. E a escola é um local de extrema aprendizagem e que a criança precisa da aprendizagem. Essa criança deveria ter ido já na educação infantil. Tá? Ela está, mas assim, já está ela já está no que período que ela está mesmo, que você falou? Agora ela está com 7 anos, então vai estar no segundo, né? Segundo ano. E como é que está indo os conceitos? Porque, assim, a escola ensina conceitos de formas, de tamanhos, de espessuras, de densidades diferentes, e assim por diante. Essa é a escola. Sim. Então, essas coisas, assim, eu não sei te dizer certo, mas o que falam para mim é que ela é, assim, bem desenvolvida na escola, né? Mas eu não sei se realmente porque eu não pergunto diretamente, né? Porque eu queria primeiro pedir para alguém, né, digamos, para você, para ver o que tu me diz, né? Então, assim, mas é uma criança que teve um atraso no seu desenvolvimento, ok? Tudo isso já é uma coisa para questionar. A partir do momento, mesmo que agora ela já está melhorando o seu desenvolvimento, mas houve um atraso no desenvolvimento. E como a escola é um lugar de aprendizagem, ela tem aprendido muitas coisas. Mas será que tem aprendido todas as coisas necessárias para uma menina de 7 anos? Então, é nessas coisas que a escola... E a escola não tem relatado nada, Jaqueline? Não sei, eu não sei te informar isso. Mas é assim, mesmo que a escola não tenha informado, é a hora de você, como família,
né? Ter muito cuidado na hora de pedir para que essa família leve para o neurologista, tá? Porque assim é só para investigar. Peça para os pais para investigarem este comportamento. Pai, não sei se é seu irmão, seu cunhado. Sim, meu cunhado. Seu cunhado. Sim. Porque às vezes eles têm dificuldade de entender o desenvolvimento de uma criança. E ela está tendo um desenvolvimento diferente, mesmo com a aprendizagem agora. Mas assim, às vezes vai deixando para depois, não se fecha um diagnóstico e as alterações do desenvolvimento dela vão aparecer lá para frente. Tá bom? Sim. Tá bom.